A paz do Senhor, meu irmão em Cristo. Eu e minha querida esposa vamos louvar o Senhor com um dos hinos de nossa querida harpa cristã, intitulado Vem a Cristo, de número 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, o cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obstar a lei divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes ter a paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Aleluia, graças a Deus. Jesus é o rochedo divinal, é a rocha eterna daqueles que o aceitam como seu salvador pessoal. A paz do Senhor, meu irmão. Pai querido, eterno Deus, peço-te, Senhor, venha ajudar-me a fazer esta gravação, para que o teu Espírito Santo leve e entregue nas mãos de teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema de nossa mensagem é este: os crentes deixados na vinda de Jesus. Vamos ler São Mateus capítulo 7. São Mateus capítulo 7, versículo 22 e o 23, que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É triste ouvir naquele dia Jesus falar isso
para as pessoas. É triste. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, meu querido irmão, precisamos estar preparados para qualquer momento. Devemos estar preparados, aonde nós estiver, devemos estar preparados. No trabalho, na rua, ou na rua da cidade, nas casas comerciais, no trabalho, viajando, deitado, dormindo, assentado, tomando refeição, descansando, conversando, na igreja, cultuando, louvando, pregando, ensinando, orando. Devemos levar uma vida de preparação para termos o direito de sermos arrebatados na hora que a última trombeta soar. A última oportunidade é esta. Não sabemos se daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas ainda há oportunidade para preparação. Deus nos deu muito tempo disponíveis para nós se preparar, estar preparados para o arrebatamento. Graças a Deus que Deus tem nos dado tempo. Agora, esse tempo poderá findar-se agora, porque está terminado. Os crentes deixados na vinda de Jesus. Eu vou dizer uma coisa, irmão, você que está me ouvindo. A minha luta com Deus é para eu estar preparado. A minha luta com Deus é esta. Eu estar preparado, Ele não me deixar no arrebatamento. Mas para que isso aconteça, quem dá oportunidade para Ele fazer isso na minha vida sou eu. Eu devo obedecê-lo na íntegra. Fazer como está escrito em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso aí é trabalho meu, responsabilidade minha. Responsabilidade sua, trabalho seu. Glória a Deus. Os crentes deixados na vinda de Jesus. Existe normalmente, a gente ouve normalmente nos púlpitos de nossas igrejas, na internet, nas redes sociais, é o que mais nós vemos. Crentes, até obreiros, que não têm um conhecimento vasto nas Escrituras sobre escatologia, e começa a pregar e ensinar que durante a grande tribulação o Espírito Santo de Deus não está na terra. Eu fico pensando, quando eu ouço isso, hoje mesmo eu navegando na internet, fazendo minhas pesquisas, eu ouvi uma mensagem de um pregador dizendo: durante a grande tribulação, irmão, é mais dolorido, é isso, ele falando. Porque durante a grande tribulação, o Espírito Santo não está na terra. Aí eu pergunto a você, quem foi que disse isso a você? Você prova isso em qual Bíblia? E Deus é injusto assim, é? É porque só quem tem direito ao Espírito Santo sou eu e você? Os que irão ser arrebatados? Os que irão ficar não têm direito não, é? Sem o Espírito Santo, quem é que permanece com Jesus? Quem permanece firme com o Senhor? Sem o Espírito Santo? Ninguém. E nos dias da grande tribulação,
como os crentes deixados, meus irmãos, que irão ficar, daria suas vidas por amor a Jesus, sem o Espírito Santo da vida, sem o Espírito Santo da força, está com eles. De maneira nenhuma, não tinha condição não. O Espírito Santo na grande tribulação. Primeiro, o Espírito Santo é Deus. Uma vez que o Espírito Santo é Deus, então ele é onipresente. Tal qual Deus Pai, Deus Filho. Ele é onipresente. Veja, ouça o que é que a palavra de Deus diz sobre isso. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. E estes três são um. Olha o Espírito Santo no céu. Mas ele não está na igreja? Desde o Pentecoste, ele não desceu para ficar, mas está no céu também, porque ele é Deus, é onipresente. Ele está aqui comigo e com você, no mesmo tempo está no céu também. Agora veja o versículo 8. E três são que testificam na terra. Agora, o Espírito, que é o Espírito Santo, e a água, e o sangue. Estes três concordam num. O Espírito Santo no céu e, no mesmo tempo, o Espírito Santo na terra, com a igreja. Mas como é que pode? Porque é Deus. E como é que quando Jesus tirar a igreja, o Espírito Santo vai sair? Ele não é limitado, não está sujeito a limitações materiais, como eu e você não. Quando nós estamos na cidade, só estamos aqui, lá. Só estamos naquela cidade. Em outra cidade não estamos, porque somos limitados. Mas o Espírito Santo é Deus. Vai sair para onde? Se ele é Deus, ele preenche o céu e a terra. No mesmo tempo ele está em todo o universo. Vai sair para onde? Aleluia. E Jesus disse em Mateus 28, 18: Eis que eu estou convosco todos os dias. E estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus prometeu estar com a gente, com o povo dele, até a consumação do século, então, consequentemente, o Espírito Santo também, que é quem toma conta do povo de Deus. A igreja sobe, mas os santos ficam. Os últimos, aqueles que não forem arrebatados, são santos de Cristo, são servos de Deus. Jesus prometeu estar com eles também até a consumação dos séculos. Na grande tribulação, o Espírito Santo está presente. Nas mensagens que irão surgir durante a grande tribulação, Apocalipse 10, 11, escute. Depois que você ouvir esta mensagem, não diga mais a ninguém, nem pregue, dizendo que o Espírito Santo durante a grande tribulação não está na terra. Não diga mais, porque você vai mentir conscientemente. E quem mente conscientemente e com especialidade nas coisas de Deus, não tem perdão. Apocalipse 10 e 11.
E ele disse-me, isso é João falando, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Profetizar sem o Espírito Santo? Existe profecias bíblicas sem o Espírito Santo? Se o anjo que mostrava o Apocalipse a Jesus, desculpa, a João Evangelista, mandou, ele disse que ele ia pregar, depois que eu comi o livrinho, diz, você vai anunciar a palavra, vai profetizar. Sem o Espírito Santo, não há profecia. Mas se ele vai profetizar, é porque há o Espírito Santo na terra. O Espírito Santo está. Aleluia. As coisas de Deus, irmãos, elas são de acordo com o que está escrito na sua palavra. Não é como eu penso, como eu quero, como eu acho que sim. Não é assim não. Temos que falar de acordo com a palavra. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11, ele diz, e quem pregar, e quem falar a minha palavra, fale de acordo com a palavra. Fale de acordo com a palavra que está escrita. Diz que quem pregar a palavra de Deus, aquele que prega, tem que pregar de acordo com o que está escrito. 1 de Pedro 4, 11. Tenhamos cuidado, sem meter, falar, pregar, ensinar uma coisa bíblica sem conhecer, sem saber. Aí mente. Aí mentir nas coisas de Deus, é perigoso. Devemos falar aquilo que nós conhecemos. Devemos ensinar, falar das coisas que nós sabemos, conhecemos, temos certeza do que estamos falando, com base bíblica. Não porque alguém falou, ouvi dizer, isso não funciona. Funciona a palavra. Aleluia. Veja o Espírito Santo ainda nas duas testemunhas na terra, durante a grande tribulação, as duas testemunhas, as duas oliveiras, que irá pregar contra a besta, irá bater de frente com a besta. A besta vai tentar 3 anos tentando matá-la e não vai conseguir matá-las. Só vai conseguir matá-la depois de 3 anos e meio. Quando ele terminar o seu testemunho, a sua missão na terra. Mas veja se ela tem o Espírito Santo ou não. Apocalipse 11, 11. Ou seja, 11, 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Darei poder à minha duas testemunhas. O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo existe poder de Deus na vida do homem? Sem o Espírito Santo existe poder na vida do homem? Só existe poder na minha vida com o Espírito Santo na minha vida. Só existe poder de Deus na tua vida com o Espírito Santo em ti. Aleluia. Olha aí como é que diz. E darei poder. Por quê? Por causa do Espírito Santo que está na testemunha. Está na terra. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está. Glória a Jesus. Possivelmente, ele, não estou dizendo com certeza bíblica. Eu só dou uma doutrina quando eu tenho base bíblica. Porque eu tenho certeza. Aí eu piso firme. Mas sem base bíblica, eu não dou como doutrina. Eu apresento como meu pensamento da minha crença pessoal. As duas testemunhas.
Veja, vou ler outra vez. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Poder, Deus irá dar duas testemunhas, porque realmente o Espírito Santo está. E profetizar 3 anos e 6 meses, porque o Espírito Santo está nelas. Temos que falar de acordo com o que está escrito na palavra. Terceiro, o Espírito Santo na vida dos mártires da grande tribulação. Você já viu? O Espírito Santo na vida dos mártires, dos irmãos que irão ser martirizados por amor a Cristo. Sem o Espírito Santo, nenhum deles daria sua vida por Jesus, nem eu, nem você, ninguém daríamos nossas vidas a Jesus sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Ninguém. Apocalipse 14, 13. Veja. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, tantos que morrem em Cristo como os martirizados, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Que Espírito é esse? Para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. O Espírito Santo falando. Bem-aventurado aqueles que irão morrer naqueles dias, aqueles que irão ser martirizados. O Espírito Santo falando, elogiando, agradecendo. Glória a Jesus. Porque o Espírito Santo não está na terra durante a grande tribulação. Quem foi que disse que não está? Qual é a Bíblia que diz que não está? Aleluia. Agora veja Israel. O Espírito Santo trabalhando na nação de Israel durante a grande tribulação. Trabalhando fortemente. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Glória a Jesus. Veja, o Espírito Santo trabalhando na vida do povo judeu durante a grande tribulação. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Isso é na conversão dos judeus. O Espírito Santo trabalhando para poder haver conversão. É trabalho do Espírito Santo. Vou continuar o versículo. E olharão para mim a quem transpassaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. É os judeus se convertendo durante a grande tribulação, no final da grande tribulação, durante o cerco, durante a guerra do Armagedon. O cerco que todas as nações farão a Israel. O Espírito Santo trabalhando. Conversão é trabalho do Espírito Santo. João 16, 7 a 11. E mandarei o Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Conversão é trabalho, é um trabalho do Espírito Santo na vida do homem. Como é que os judeus iriam se converter se o Espírito Santo não estivesse na terra durante a grande tribulação? Temos que ter conhecimento bíblico para poder ensinar a Bíblia.
Precisamos ter cuidado. Porque quem ensina errado, quem ouve ensina errado, aprende errado. Aprendendo errado, faz errado. Fazendo errado, vai ensinar outro errado. E assim continua, erro e mais erro. O culpado foi quem ensinou errado. Tenha cuidado. Se não sabe, não conhece a doutrina, procure saber de quem entende. Glória a Jesus. Porque em Mateus 28, 20, Jesus disse que esse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, está com a igreja vai, ele continua com os irmãos que ficarem. Até a consumação dos séculos. Glória a Jesus. Agora, eu não dou como doutrina porque realmente eu não encontrei ainda na Bíblia, como eu falei. Falo uma coisa com base, como doutrina, quando tem respaldo bíblico. Quando não tem respaldo bíblico, eu apresento como uma crença pessoal minha. Eu creio que o Espírito Santo, durante a grande tribulação, ele não vai atuar nos crentes deixados como atua hoje na igreja. Que hoje ele está dentro de nós. Eu creio que ele vai atuar nos crentes deixados como atuava no Antigo Testamento com o povo de Deus. Nos profetas, nos hebreus, nos judeus fiéis. Ele atuava, mas não morando dentro do coração. Hoje ele está com a igreja, mora no nosso coração, mora em nós. Eu creio que durante a grande tribulação ele vai atuar. Porque está meio, creio não, vai atuar porque é bíblico. Ele está na terra atuando sim, já provei. Agora, creio que ele não vai atuar como atua hoje na igreja dentro de nós. Vai atuar, pousar aí em cima, está ao lado dos cristãos para defender e ajudar. Mas não dentro do coração. Mas ele está na terra como os cristãos estão. Trabalhando e ajudando, dando força para ele dar a vida deles por Jesus. Glória a Jesus. O sofrimento dos irmãos deixados vai ser grande. Veja o que Jesus falou em Mateus 8:12. Em Mateus 8:12. Veja que coisa séria. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas trevas exteriores não tem nada a ver com o lago de fogo. Não tem nada a ver com o inferno. As trevas exteriores é aqui na terra. É os deixados. É os horrores que irão acontecer na terra durante os 7 anos da grande tribulação. Chama-se trevas exteriores, porque as trevas espirituais estão em todo o globo da terra. As trevas espirituais só é o inimigo trabalhando. Choro e ranger de dente. Veja que sofrimento terrível meus irmãos que irão ficar irão enfrentar. Quando de choro e ranger de dente, são sofrimentos incalculáveis. Sofrimento que linguagem humana não pode calcular, dizer, medir o tamanho do sofrimento que os irmãos que ficarem irão enfrentar. Aleluia. A coisa é séria. Uma faixa de 8 textos bíblicos no Novo Testamento. 8 textos. 8 citações. Dizendo que os que ficarem irão sofrer choro e ranger de dente. Na terra, durante a grande tribulação. Choro e ranger de dente. Versículo 13, Mateus 8:13. Veja. Então, disse Jesus ao centurião, vai. Não, é o 12.
E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Os filhos do reino, os judeus, irão ficar. As trevas exteriores é realmente a grande tribulação. Os judeus, os crentes, também são os filhos do reino. Os crentes deixados. Não vai ser fácil. Mateus 13:42. Veja como é que diz também. Mateus 13:42. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa fornalha de fogo, muitas das vezes, são interpretados, muitos cristãos, muitos pregadores interpretam, até ensinadores da Bíblia, estudiosos, interpretam que seja o lago de fogo eterno. Tem citações, tem versículo que quando fala no lago de fogo, realmente se trata do fogo eterno. Condenação eterna. Mas nem todo lago de fogo no Novo Testamento tem a ver com fogo, a maldição eterna. Tem a ver com a grande tribulação. Choro e ranger de dente. Se eu não quero, porque eu não quero, estar na terra para passar por esse sofrimento atrozes, devo proceder como um verdadeiro cristão. Devo proceder como um verdadeiro cristão. Ser temente a Deus, obedecê-lo, andar na íntegra como cristão, para poder Deus me livrar dessas tristezas, desses horrores, dessas pragas, desse sofrimento tão grande que acontecerá na terra durante os 7 anos da grande tribulação. Deus só pode me livrar dessa maneira. Só pode livrar você também, você andando de acordo com a palavra. Vamos lutar, vamos se esforçar. Para Deus, na hora do arrebatamento, Deus, o Senhor nos levar com Ele. Para Ele não nos deixar. Porque, ai do que ficarem. A coisa não vai ser fácil. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ficar firmes, porque, meu irmão, os dias da existência da Igreja de Cristo na terra é qualquer hora, viu? Está findo. Graças a Deus. Amém.